É isso aí, vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje, segunda-feira, segundou. Vai chamando a machaiada aí, ó. Vão marcando os homens para poder começar o estudo com a gente aqui, vai. Marca todo mundo. Legal, isso aqui é em Belém? Marcou? Vamos embora, vamos começar. Vamos começar então orando, gente? Vamos. Boa do mosteiro ali. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais essa mesa, por mais essa oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, que nos alcançou, que nos redimiu, que nos tornou Seus filhos. Eu te peço, Pai, para que o Senhor possa estar falando conosco através da Tua palavra essa noite, que traga revelações nos nossos corações, que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, entre nós, para poder ministrar, para poder trazer cura, reconciliação, Deus, para poder nos convencer do pecado, nos convencer da direção errada que temos tomado, Pai, para que assim nós possamos regressar, nós possamos voltar, nós possamos nos alinhar à Tua verdade e possamos viver, de fato, a hombridade que o Senhor tem separado para nós. É o que eu te peço. No nome santo de Jesus. Amém. E amém. Amém? Vamos lá, gente. Semana passada eu tinha falado para vocês lerem Hebreus 11. Vamos abrir em Hebreus 11? Vamos falar um pouquinho sobre fé. A gente já vem algumas semanas falando sobre fé. Então vamos finalizar a nossa série de fé com Hebreus 11. Ó, Hebreus está lá no finzinho da Bíblia. Se vocês quiserem vir de trás para frente, é mais rápido. Então de trás para frente você vai pegar Apocalipse, depois vai vir Judas, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus. Estão aí? Hebreus 11. Hoje eu abri a Bíblia de manhã, o primeiro verso que eu vi, a reunião anterior, não a última, da outra semana. Você falando que Jesus era a árvore, né? Que os judeus foram podados e os gentios foram os ramos enxertados. Nós somos enxertados. Não, os judeus não foram podados. A palavra de Deus reconhece a Israel como como é que fala, gente? Oliveira bruta, né? Então fala que nós somos enxertados na oliveira, ou seja, nós compartilhamos com eles a promessa. Enxertados na árvore, Exatamente. Você e gentio eram ramos de uma oliveira brava. Isso. Foram enxertados na árvore. Pronto. Exato. Hoje eu abri a Bíblia e foi o que eu li, eu lembrei da nossa... E nós somos enxertados através de Jesus. Perfeito. É isso. Amém? Vamos lá em Hebreus 11. Estão comigo aí já? Sim. Já acharam aí? Então vamos embora. Hebreus 11, 1. Fala o seguinte, vou começar a ler com vocês. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou pela terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador
é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque e da sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado nas extremidades do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, com uma terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados e cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto, pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Entenderam tudo? Sim. Só fechar? Acabou? Olha só. O foco aqui, lembra que eu falei para vocês, assim, o texto, a cultura judaica, ela tem uma dinâmica muito interessante com os textos. Assim. O texto é como se ele fosse sempre uma espiral, e você vai vendo o tema central dele vai se repetindo. Então, ele vai se repetindo, ele vai massificando, ele vai intensificando o entendimento do tema. E aqui não dá para a gente discordar que o tema central é fé. Né? A grande questão é, que eu trago para vocês, o que é fé? Depois de uma leitura dessa, o que vem na sua cabeça quando a gente fala de fé? Deixa eu acelerar um pouquinho o processo.
Geralmente, quando a gente fala de fé, o que vem na nossa mente é acreditar muito. Acreditar naquilo que você não vê. Acreditar no que não vê. Acreditar no improvável. Acreditar no impossível. Então deixa... É acreditar na promessa, né? Nesse texto que a gente decidiu. Acreditar na promessa. Nós andamos... Cara, você pode botar só um pouquinho mais já pra mim? Então nós andamos nesse entendimento de fé como se fosse algo em que a gente acredita. Ou seja, fé é no que você acredita. Né? Então quando você fala assim, eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de fé por quê? Não, porque acredita em Deus. Faz. Né? Agora entenda que fé aos olhos de Deus é outra coisa. E eu quero fundamentar isso com vocês aqui nesse texto rico de Hebreus. Né? Porque você vê que o autor de Hebreus, ele começa a viajar pela história do povo judeu, mostrando que o que linkou a história, o que fortaleceu a história, o que sustentou a história daquele povo foi uma única coisa: a fé. Só que fé aqui, fé no entendimento judaico, não é você acreditar muito. A palavra fé em hebraico, ela carrega muito mais um contexto de algo que você pode se sustentar. Sabe, eu já falei isso aqui, é como se você tivesse um tronco de árvore passando na sua frente, né? Diante de uma enchente. Você está numa enchente, você está lá, você não sabe o que fazer, a água está subindo, aí do nada você vê um tronco passando. Aquela verdade passando diante de você, ela pode ir embora e você ter a convicção de que era um tronco. Mas você pode pegar aquela verdade que foi liberada na sua frente e você pode agarrar ela com todas as suas forças. Ou seja, você pode se sustentar ali. Você pode colocar a sua vida em jogo para que você possa sair dali. Entende isso? É como se você pudesse agarrar. Então, a palavra fé está muito mais ligada a uma viga. Se eu pudesse traçar aqui um símbolo para a fé, seria uma viga. Seria algo que você pode sustentar, você pode colocar peso, você pode acreditar que não vai cair. Então, fé não é no que você acredita. Fé é como você se move diante daquilo que Deus diz. Tá claro? Vou avançar com vocês. Vamos lá, vamos pegar aqui os exemplos primeiro, né? Vamos lá para o versículo 7, que fala o seguinte, ó. Pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Está falando de Noé. Quando ele está falando assim, que ele ouviu coisas que nunca tinha se visto, é porque na Bíblia, né, o que aponta é o seguinte, que durante o dilúvio, antes do dilúvio, não havia chovido. Então pensa você aqui, Deus veio e falou com Moisés, certo? Ele apareceu com Moisés e falou assim, Moisés, você vai precisar construir uma arca. Arca? Eu vou te dar um projeto da arca. Mas para que eu vou construir a arca? Porque Moisés, vai chover muito. Mas o que é chover, Senhor? Não, vai chover muito. Eu vou abrir as comportas do céu. Vai cair muita água do céu. Ele olhava assim, mas como que vai cair água do céu? Isso nunca tinha acontecido. Então, diante de algo absurdo que foi falado para ele, ele se moveu em fé. Por quê? Por conta do algo absurdo que ele acreditou? Não. Por conta de quem diz aquilo que aparentemente para ele era absurdo. Então a sustentação dele era em crer na palavra. Em crer em quem diz. Quem disse? A palavra de Deus. Então fé não é em que você acredita, é em quem você acredita. Então por acreditar no que Deus diz, eu alinho a minha vida ao que Ele diz. Então eu caminho em fé. Certo? E se a gente volta um versículo aqui, ele me aponta que existe uma forma de não agradar a Deus, que fala que é sem fé. Sim. Sem fé é impossível se agradar a Deus. Quer dizer, então, Sem fé você não acredita em Deus. você está falando então que Deus tem uma crise de identidade. Deus ele precisa que você acredite nele para que você possa agradar a dele. Não. É porque agradar a Deus significa andar nas suas direções. Ou seja, andar na direção de Deus. Significa você andar naquilo que Deus tem para você. Você fazer algo errado e falar que acredita em Deus. Não. Ou seja, fé é atitude, é posicionamento diante do quê? Da palavra. Quando a gente pega aqui o primeiro versículo, vai falar lá, 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Vamos parar no primeiro versículo só. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ou a certeza das coisas que não vemos. Tem versões que falam assim. Quando a gente lê isso, parece que nós estamos falando da fé que a gente conhece, né? Ou seja, é você ter a certeza das coisas que não se vê. Aquilo que para mim não é real, eu posso trazer realidade. Isso é a base do que a gente chama de positivismo. Positivismo, ele vem do humanismo, né? É a ideia onde o homem ele é o centro do universo. Então o homem por si só, ele consegue alcançar todas as respostas. Ele consegue alcançar o melhor dessa vida. Através do quê? Da força do pensamento. O positivismo vem dessa ideia helenística, ou seja, essa ideia grega de que fé, na verdade, é você acreditar com todas as suas forças naquilo que é possível ser feito, naquilo que é possível acontecer. Mesmo que de imediato pareça impossível. Então a gente começa a trazer o positivismo para a nossa vida, né? Ou seja, não, pensa positivo. É só você acreditar. Não, você tem que parar de ficar murmurando. Seja grato. A gente teve um movimento aí uns anos atrás que era gratidão. Todo mundo tinha um negócio de gratidão. Gratidão. Seja grato, né? Ou seja, seja positivo. Traga boas vibrações para a tua vida. Seja otimista. Não desista. Só que tudo isso, essa filosofia, ela não leva o homem a lugar algum. Ela leva o homem a ficar andando em círculos, em busca de respostas. Enquanto Deus ele já apresentou a resposta. A resposta que Deus apresentou tem nome. Chama Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é hoje o fundamento da nossa fé. É ser obediente. Exatamente. Legal você falou de obediência. Que é assim, obediência é um ato. Certo? Um posicionamento. Obediência. Tá. E quando essa obediência a Deus, a palavra de Deus, se torna então um hábito para você? Se torna fé. Então, obediência e movimento. Então fé é obediência se tornando um hábito para você. Obediência a quem? A palavra de Deus. Seria a fé e obra, então. Tiago, a gente vai lá ler. Vamos ler Tiago. Ótimo. Próximo livro, Tiago, fala de fé e obra. Aqui tem uma desconstrução exatamente desse pensamento. Vamos abrir logo, depois a gente volta aqui, ó. Tiago, próximo livro, tá, gente? Depois de Hebreus. Tiago 2. Tiago 2,14. Tiago começa a falar assim, ó. Pega a tua Bíblia aí, lê comigo. Fala assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-te e alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar-lhe nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Aqui, só pelo trecho, por aquilo que Tiago está ensinando, eu sei que ele não está falando com judeus. Eu sei que ele está falando com gentios aqui. Por quê? Porque para um judeu, para a cultura judaica, isso aqui não precisava ser ensinado. Porque fé e obra é uma coisa só. Está na raiz. Você não consegue tirar fé e obra. Por quê? Porque a fé é literalmente, a fé é a expressão visível daquilo que você acredita, em quem você confia, na palavra de Deus que você confia. Então, uma vez que eu estou pregando para pessoas necessitadas, o que é fé? Fé não é só apresentar a palavra de Deus. Fé é eu suprir as necessidades daquele povo. Entende isso? É eu expressar a verdade de Deus em mim através do quê? De atitudes, ações, posicionamentos. E é isso que em Hebreus está falando. Ele começa a citar os heróis da fé aqui, né? Falando o quê? De pessoas que não viram as coisas acontecerem, mas simplesmente fizeram. Passou a vida inteira acreditando e fazendo. Abraão foi dada a ele uma promessa. Toda promessa é uma direção. Tá certo? Anote isso aí, ó. Toda promessa de Deus é uma direção. Tudo bem? Então Abraão ele recebeu uma promessa. E a promessa que ele recebeu é que Deus abençoaria todas as famílias da terra através da família dele.
Só que tinha um porém. Abraão era estéril. Não podia ter filhos. Sara era estéril. Não podia ter filhos. Os dois não podiam ter filhos. Aí o que acontece? Como é que faz um negócio desse? Então, ter fé nesse sentido, exatamente assim, peraí, tá certo, eu não posso ter filhos, Sara também não pode. Mas peraí, Deus falou que eu vou ser pai de nações. Então eu vou passar a agir como um pai de nações. Então eu começo a me posicionar, eu começo a andar, eu começo a obedecer, eu começo a seguir a direção que Ele dá para a minha vida. Então ele viu parte da promessa, né? Isaac. É que não Mas viu ele não as viu, promessas, mas ele não viu a concretização dela. Mas ele viu parte. Né? Ele viu parte. Ele viu parte da E o promessa. próximo passo? É. Se ele Então, morrer assim, sem ter filho, ele falou, não, aí acabou, né? Não tinha como, né? Ele precisava ter um filhinho ali, né? Ele tentou fazer pela força dele, que é Ismael. Ismael foi ele com a concubina. Mas a promessa não era Ismael. A promessa de Deus era um filho com sua mulher, com Sara. E ele Nesse tem. caso era a Sara que era estéril, não? Porque Ela com fala a dos dois. menina ela conseguiu. É, boa. Mas a palavra de Deus, ele fala dos dois, da esterilidade dos dois. Tá. É verdade, cara. Porque Não tinha uma- pensado nisso. pra mim Verdade, também sabe verdade. que era É, estéril. estéril, verdade. Perfeito. Não tinha pensado nisso, cara. Perfeito. Então ele vem e tem filho com Foi com Satanás. Agar, né? Ele vai ter filho com Agar, então ele tem Ismael. E depois ele vai ter filho com Sara lá com 99 anos, né? Se for parar para fazer uma conta, foram 25 anos esperando nascer. Diferença. 25 anos esperando. Da promessa ao nascimento de Isaac foram 25. 25 anos. Por 25 anos não se via nada. Mas se continuava andando, perseguindo, obedecendo. Por quê? Porque esse é o movimento de fé. A gente precisa entender que fé é um instrumento de Deus para mim e para você, para nos manter na direção dele. Entendido? Sim. Fé não é um amuleto. Fé não é um instrumento que nós usamos para nos tirar do buraco, nos tirar de uma condição muito complicada. Para tirar de uma condição muito complicada, Deus não nos deu a fé, Deus nos deu o arrependimento. É outra coisa. Deus nos deu a fé exatamente para nos manter na direção dele. Na verdade, a fé ela não serve para nos tirar do buraco. A fé serve para que a gente não caia lá. Mas e se cair? Se você mantém a tua fé e permanecendo firme com Cristo, você também se salva. Não, vamos lá, reformula a pergunta, vai lá. Não, você está dizendo assim, a fé existe, a obediência para que você não caia no buraco. Perfeito, Mas tem situações que você cai. perfeito. Por alguma armadilha, vamos dizer assim, você cai no buraco. Aham. E nesse momento você mantém a tua fé e a obediência para que você saia daquela situação. Porque você sabe que você não vai ficar ali. Entenda o seguinte, ó. Os buracos na vida, eles podem vir por duas vias. Uma via, permissão de Deus. Lembra de Jó? Deus quis. E Deus fez com um propósito. Qual que é o propósito? O propósito ali fala... Assim, é importante a gente entender que assim, a discussão sobre Jó ela é um pouco profunda pelo seguinte. Existem estudiosos, teólogos que falam que Jó é uma figura. Certo? Existem outros que falam que não, que é real. Né? Eu gosto de entender como uma figura até pela estrutura do texto, né? Porque a estrutura do texto ele aponta uma conversa de Deus com Satanás, né? É como se Satanás estivesse antecipando e contando uma história, falando assim, mas lógico, ele tem tudo aí, como assim? E Jó está ali meio que atrás, só recebendo a consequência da conversa. Então eu entendo Jó como algo muito simbólico. E simbólico em que sentido? Para nos ensinar uma única coisa, né? Sobre a soberania de Deus. Porque nós somos formados... Nós somos formados a acreditar o seguinte, ó. Se você faz bem, se você obedece direitinho, você tem que colher o bem. Se está colhendo errado, é porque você fez alguma coisa de errado. Essa é uma forma de pensar. O que Jó me aponta, não. O que Jó me aponta é que existe uma força que está acima de tudo isso. E essa força é a vontade de Deus. Então, assim, buracos... Mesmo você errando, mesmo você acertando, pode dar errado. A vida é assim. Você pode fazer tudo certo e dar errado. Ou você pode fazer tudo errado e dar certo. Entendeu? Sim. Então, assim, existem duas formas, duas vias dos buracos na nossa vida.
Eu entendo que a primeira via, soberania de Deus. Aprove Deus que aquele buraco aparecesse. E quando aprove Deus que aquele buraco aparecesse, existe um propósito naquele buraco. Qual que é o propósito? Resgatar o coração do filho. Quando a gente fala de Jó, resgatou a relação do filho com o pai. Né? O Jó começa perdendo tudo e termina olhando para Deus e falou, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Ou seja, eu tenho um relacionamento contigo. Já não são as histórias que me contaram a teu respeito. Agora eu te conheço de verdade. Isso Agora, de Jó fala bastante sobre a fé, né? Total. Agora, depois disso, existe um outro caminho para o buraco, que é o qual? Que são as brechas que nós abrimos. Que são frutos das desordens que carregamos. Certo? Então são duas vias. Tanto uma quanto a outra, a fé é um instrumento poderosíssimo na nossa vida. Na primeira, de restaurar o que precisa ser restaurado. E na segunda, de trazer arrependimento para onde o arrependimento tem que entrar. Para que a nossa vida possa novamente se alinhar à vontade de Deus. Entende? Tá claro? Sim. Então vamos. Então vamos embora. Então aqui você vai vendo que os heróis da fé, né, o autor ele vai apresentando essas situações. E eu acho legal aqui porque no versículo 13 fala o seguinte, ó. Todos estes, aqui ele falou de Abraão, ele falou de Noé, ele falou de Enoque, falou de Jacó. Cadê mais? Enoque aqui também, né? Ele falou de uma galera aqui antes. Aí ele termina falando o seguinte: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, o que é a promessa, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra, reconhecendo que a atitude deles era para construir um caminho. Entende? Quando fala que nós somos estrangeiros e peregrinos, ele está falando o seguinte: a nossa origem ela não é na terra, mas a nossa jornada é. A minha origem, a sua, ela é celestial. Nós estamos vivos porque Deus liberou vida em nós, certo? Deus liberou essa vida. Então nossa origem ela é celestial, mas a nossa vida aqui nessa terra ela é passageira, mas ela carrega um propósito. Nós precisamos deixar marcas, estacas no caminho. Para quem? Para a geração que vem depois. Pavimentar a estrada. Exatamente. Então a gente veio pavimentar a estrada. Então a gente pavimenta a estrada para manter um caminho claro para quem vem depois. Ou seja, a gente vem pavimentando pela fé para que pela fé eles prossigam. Entende isso? Nós pavimentamos um caminho pela fé para que pela fé a geração que vem depois possa prosseguir nesse mesmo caminho, sem perder Deus de vista. Amém? Amém. É por isso que Tiago, quando ele vem explicar a questão da fé e da obra, ele fala assim, gente, fé e obra está conectado. Você não consegue tirar uma coisa da outra. É impossível você tirar uma coisa da outra. Porque a fé por si só, ela exige uma atitude, ela exige um posicionamento. Eu não posso falar que eu tenho fé em Cristo se as minhas atitudes não estão alinhadas com Cristo. É incoerente. É incoerente se a minha fé, ou seja, aquele que eu sigo, não encontrar respaldo nas minhas atitudes. Então, se nós somos cristãos, nós precisamos expressar isso. E quando a gente expressa os valores, os princípios, os valores do cristianismo, nós estamos vivendo em fé. Isso que é fé. Fé não é coisa de errado e você começar a agarrar em Deus para que possa resolver tudo aquilo para você. Não. Isso é desespero. Isso é desespero. É o contrário, né? Tá Fé. errado, aí você desanda com Deus e vai começar pro lado errado. Tá vendo? Na verdade, a fé, Rafael, Eu mantei na balada. é aquilo que nos restaura, aquilo que nos faz permanecer. Aqui depois ele vai falar de vários dos nossos irmãos que foram martirizados pela fé. Nem a morte foi capaz de detê-los. E hoje nós somos abençoados porque homens, bravos homens, permaneceram em fé e foram mortos pela fé que carregavam. Que fala, né? Até a morte de Abel,
serviu pela fé. Legal isso, né? Que fala que Abel, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. É isso que eu ia falar. A morte de cada um fortaleceu a fé, Fortaleceu a mensagem da a fé. mensagem da fé. Não é que fala justamente isso, né? Desse cara que foi preso, foi açoitado, que sofreu e continuou na fé, né? Não, esse é um dos pontos da comprovação da veracidade do Evangelho. Todo mundo fala assim, gente, se aquilo que Jesus pregou, viveu, a morte e ressurreição de Cristo não fosse verdadeira, por que essa galera estava morrendo por isso? Por que essa galera, ao ser questionada, Que né? dizer que ninguém viu, né? Ao serem exigidos ali de negarem tudo aquilo, de falar que tudo aquilo era mentira, eles eram incapazes de falar, não, é realmente mentira. Eu viajei. Não tem nada a ver com isso. Eles viram o sofrimento carnal de Jesus Cristo. Eles Viram e viveram. viveram e não tiveram medo da morte. Ou seja, Isso é forte. pela fé, Então, pela mensagem que Deus diz. Então o que nos sustenta aqui não é uma ideia religiosa, é a fé. Como assim, Diego? É o que Deus diz na palavra. É a palavra dele, é a verdade. Essa é a verdade que a gente tem que se orientar. Andar pela fé é levar em consideração o que está escrito. Jesus, ele tem uma parábola que eu acho uma das mais bonitas, assim, que eu acho que ela é muito rica, que é a parábola dos construtores. E Jesus, ele começa a falar de dois construtores. Ele fala que tem dois construtores, eles resolveram construir uma casa. Um construiu na areia e o outro construiu na rocha. Lembra dessa parábola? sim. Sim, pelo amor. Construtor, gente, significa exatamente o quê? Aqueles que estão construindo a vida. O simbolismo aqui é pessoas que estão construindo a vida. Então nós somos construtores. Nós estamos construindo a vida. Perfeito? Só que Jesus vem e apresenta dois tipos de construtores. Ele apresenta um que leva em consideração o que a palavra de Deus diz, Sensato e insensato. o sensato, né? E você, não é insensato que ele usa, qualquer, procurei, construtores. É um insensato, vê no Google, vê qual que é o versículo aí. Parábola dos dois construtores. Coloquei casa na areia, casa na rocha. Acho que é um imprudente, não é? Imprudente. Acharam aí? Quero somente decorar esse versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 7, 24. Mateus 7. 4:7 e o insensato. É insensato? É o prudente e o Prudente e insensato. insensato. Exatamente. Ele vai chamar o prudente e o insensato. E agora entenda que é insensatez aqui. O insensato. Tá tolo aqui entre parênteses. Tá tudo. No Google. Entenda o seguinte: o insensato, ele não é ignorante. Ele não está falando que o insensato é aquele cara que não sabe construir direito. Não. São dois construtores. Oi? 7, 24. 4, 27. Isso, de 24 a 27. Então ele vai apresentar esses dois. Ele fala o seguinte: ele fala que o insensato é aquele que tem instrução. Ele carrega a instrução de Deus, mas não leva em conta. Certo? E o prudente? O prudente é aquele que sabe a instrução. Ele sabe a direção de Deus e leva em conta a direção de Deus. Ele obedece. Porque no Google tá um resumo legal aqui, ó. E fala que os dois... Deixa eu ver o resumo do Google. O que o Google fala? Consultor prudente representa quem escuta a palavra. Consultor insensato, isso mesmo. Representa quem ouve, mas não pratica. Perfeito. Construindo na areia. Legal. Olha só. Exatamente isso aqui. Então ele escuta e obedece. Esse tem fé. O outro, ele escuta, mas não obedece. Esse não tem fé. Então aquele que tem fé, ele constrói a casa dele na rocha. E construir na rocha não significa que os dois estão construindo em ambientes diferentes. Não. Significa que os dois estão construindo no mesmo ambiente. Se brincar, eles eram vizinhos. Se brincar, você passava, você via a construção das casas e você não via diferença nenhuma entre elas. Um sabia que estava gastando mais tempo. Por quê? Porque ele precisava cavar. Ele precisava cavar até alcançar a rocha. Não dá para construir na superfície. Ele cavou, ele cavou, ele cavou. Ele buscou a rocha, ele buscou aquilo que é firme. Né? E quem é a rocha na palavra? Jesus. Jesus representa a rocha. Então ele foi, ele trabalhou, ele suou até chegar na rocha. E uma vez chegando na rocha, ele falou: é aqui que eu vou fincar a minha casa.
é aqui que eu vou fincar na minha vida. E fala que ele constrói, e o outro constrói ali do lado. Os dois conheciam a palavra, os dois acreditavam no mesmo Deus. Só que um tinha fé, o outro não. Um obedecia, um levava em consideração, um buscava a direção desse Deus. E o outro fazia do seu jeito. E as duas casas estavam bonitas. Vocês passavam de frente, ninguém percebia qual que tinha construído na rocha, qual que tinha construído na areia. Não tinha diferença nenhuma. Era a fundação. Só que a palavra de Deus diz que chegava um momento onde ficava muito evidente. Na tempestade. Era quando a tempestade vinha. Era quando o buraco chegava. Era quando a dificuldade se apresentava. E lá fala o seguinte, que as duas casas, elas se comportavam da mesma forma. Elas recebiam as mesmas forças, elas balançavam. As janelas quebravam. Mas fala que depois que a tormenta passava, uma ficava em pé. E isso fala da nossa vida. Isso fala de mim e de você. Dificuldades, todos nós passaremos. Momentos difíceis, todos nós enfrentaremos. Mas o que é determinante, se permaneceremos de pé ou não, é a fé. É engraçado que toda parábola, toda ação de Jesus Cristo, ele queria chegar a essa mensagem. Do semeador, todos os milagres dele, ele estava ligado à fé. Sua fé te curou, homem de pouca fé. Mas é legal isso quando ele fala de fé. E aqui tá, ó o Renatão aqui, meu primo aqui. Tudo bem, Renato? Bom te ver por aqui, cara. A fé, entenda o seguinte. Porque tanto, por exemplo, vamos pegar a história de Pedro, né? Que andou sobre as águas, que ele fala homem de pouca fé, né? Lembra daquela história? O seguinte, eles atravessaram, né? Estavam no barco, foram atravessar o Mar da Galileia, Jesus ficou para trás, falou, não, depois eu vou. Eles falaram, beleza, Jesus pega um barco depois, né? Aí começou aquela tormenta toda e depois Jesus resolveu vir andando sobre as águas, né? E Pedro se espanta com aquilo, todo mundo fala, fica com medo, acha que é um fantasma. Aí até que eles perguntam, quem está aí? Quem está aí? Jesus fala, sou eu, gente, que isso, estou chegando, né? Nunca viu ninguém andando sobre as águas, né? Aí Pedro vira assim, audacioso, e fala, Senhor, se é realmente o Senhor que está falando, me chame para que eu vá até o Senhor. Por que ele falou isso? Por que ele não saiu andando? Porque a fé precisa de uma palavra liberada. Fé não é acreditar no que você é capaz diante de Deus. Fé é você acreditar no que você é capaz diante da palavra que Deus libera. Ele precisa de uma palavra. Sim. Isso já é cultural. Você não precisa explicar isso para o judeu. E Pedro fala, Jesus então me chama, me libera uma palavra. E Jesus liberou a palavra. Falou, então vem. Então, em cima da palavra liberada por Deus, ele se posicionou. Ele queria ir. Vocês entendem isso? Sim. Vocês entendem que quando ele viu aquela situação, ele falou assim, eu quero ir até o Senhor. Mas ele foi por vontade própria? Não, ele falou assim, me libera uma palavra. E Jesus liberou a palavra. E pela palavra liberada, é como se a palavra liberada por Deus, ela abre uma janela nos céus. Ela abre uma janela de oportunidade. Ela abre um momento único na vida. E ele foi. E ele começou a pisar nas águas. E ele começou a andar sobre as águas. O sobrenatural estava acontecendo. O impensável estava acontecendo. Ele estava andando sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz que começou a bater o vento. As ondas começaram a bater. E por um momento, Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para o lado. As distrações foram aparecendo. O medo tomou conta dele. E quando o medo tomou conta dele, a palavra que havia sido dita perdeu força dentro dele. E o medo tomou conta. E ele começou a afundar. Foi aí que Jesus pegou pelas mãos, né? O ajudou, colocou no barco. E ele falou assim, homem de pequena fé, por que duvidar? Por que a fé dele se tornou pequena? Porque o medo se tornou maior. O medo se tornou maior do que a palavra que havia sido liberada para ele. E como isso acontece? Mas é o que acontece o tempo todo. Né? Da mesma forma, daquela mulher do fluxo de sangue, quando ela vem, toca na borda, né, da roupa de Jesus, e Jesus falou, opa, peraí, alguém me tocou.
Aí os discípulos olham para ele e falam: Jesus, como assim que alguém te tocou? Você está no meio da multidão, todo mundo tocou, todo mundo aqui, né? Como você pode falar se alguém te tocou? É óbvio que alguém te tocou. Ele falou: não, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Ou seja, saiu cura de mim. Então alguém tocou em mim de uma forma diferente. Aí a mulher estava lá toda, creio eu, que estava com medo, assustada. Por quê? Porque era uma mulher que estava com um fluxo de sangue contínuo já há 15 anos. Ou seja, pela lei judaica ela era impura. Ela não poderia nem estar ali, quanto mais tocando em pessoas, porque tudo aquilo que ela tocava se tornava impura como ela. E aquela mulher temeu pela sua vida naquele momento. Ela poderia ser apedrejada, condenada, porque ela estava expondo todo o povo à impureza dela. E ela vira para Jesus e fala: Senhor, fui eu que toquei. Aí Jesus olha para ela: minha filha, a sua fé te curou. A sua fé te curou. Mas que fé é essa? Fé numa profecia. Lá atrás havia sido dada uma profecia sobre o Messias, e que falava que havia poder na borda de suas vestes. Havia poder lá. A profecia falava que quem tocasse na borda das suas vestes seria curado. Essa era a profecia que tinha sobre o Messias. Então essa mulher... Era só escutado, né? Não tinha Bíblia, né? Era falado. Era falado, era compartilhado. Existia a Torá, ela era escrita, né? Então você tinha as sinagogas, mas as sinagogas eram mais frequentadas pelos homens. Então assim, as mulheres, elas estavam à parte. Elas viviam, elas eram respeitadas, mas elas não participavam do dia a dia, né? Do compartilhar da palavra. Jesus fez isso. Jesus, ele tirou a palavra da sinagoga e levou para as ruas, para as praças, para as montanhas, né? Mas lá, essa mulher, ela sabia dessa profecia, ela sabia que o Messias, que quando o Messias viesse, um dos sinais do Messias é que haveria cura na borda das suas vestes. Então essa mulher, ela não foi lá dando a louca, sabe? Eu tipo, não, Jesus cura, eu vou lá porque eu vou ser curado, eu vou tocar na roupa dele, eu vou ser... Não, ela não formou isso do nada. A estratégia dela de tocar a borda, falou assim: se eu tocar menos a borda, sabe? Ela creu, ela falou assim: eu vou tocar a borda porque está escrito, a palavra foi liberada, e se ele é mesmo o Messias, eu vou ser curada. Aí Jesus olha para ela assim: a sua fé te curou. Ou seja, a sua fé, porque você acreditou no que Deus disse, no que Deus determinou, e você agiu debaixo daquilo que ele disse, você foi curado. Entende isso? Sim. Então fé não é algo que a gente usa em nosso benefício. Fé é algo que nós usamos em benefício do reino de Deus, porque é fazer com que a verdade dele seja conhecida em mim, através das minhas atitudes. Isso é fé. Isso é fé. Tem a fé daquele cego que foi curado também. Ele ficou sabendo que Cristo estava passando perto dele, e ele gritou alto a Cristo, pedindo: Deus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso. Também é outra profecia. É outra profecia. Por quê? Porque o Messias, ele seria da linhagem de Davi, né? Sim. Tu fala: peraí, ele é o Messias? Então, se ele é o Messias, ele veio trazer as boas novas, ele veio trazer a cura, ele veio trazer o vista aos cegos. Ele já foi lá na profecia que de Isaías 63. Você vai lá para Isaías e você vai ver isso. Ele vai falar o quê? Ele falou que o Messias viria trazer vista aos cegos. Então ele é o Messias, então ele traz vista aos cegos. Então ele começa: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Na Tora ele tocou Jesus, Ele falou. Jesus parou e voltou. Exatamente. E olha como essa profecia é forte, porque ele trouxe vista aos cegos, Isaías 61. aos cegos, né, igual a esse cego, e a Paulo, que não sabia, mas não via. Paulo, ele ficou cego e depois foi curado, né? Então, Teve todo esse processo. Todo esse processo. A questão é que, por exemplo, essa cegueira, ela fala de mim e de você também. Mas o cego foi pela fé. Paulo foi pela contrariedade, vamos dizer assim. Paulo estava indo contra... Paulo foi resgatado, né, cara? Paulo foi resgatado. É. Mas sabe qual que foi a fé de Paulo? Pelo seguinte: porque ele reconheceu quem disse. Ele reconheceu quem falou com ele naquele deserto. Que ele falou o seguinte: ele ficou cego. E diante daquele, Jesus falou assim: Paulo, por que você me persegue? Ele reconheceu. Ele falou: vai fazer o seguinte, vai para Damasco. Você vai procurar a casa de fulano,
de tal, você vai entrar lá e ele vai trazer cura para você. Ele teve fé, ele se moveu. Então, assim, o que o cristianismo precisa hoje fazer em mim e você é gerar um homem de fé. Nós precisamos ser homens de fé. Homens que não negociam. Homens que não negociam os valores. Homens que não negociam princípios. Homens que não negociam a promessa de Deus. Não troca a promessa de Deus, aquilo que foi dito por Deus, por uma proposta vazia. Nós somos homens de fé quando nos posicionamos de forma coerente a Jesus, de forma coerente ao nosso Mestre. A verdade tem nome, a verdade tem vida. Jesus é a nossa referência. Jesus, ele é o nosso ponto, de referência, onde nós estamos sempre olhando para saber se estamos na direção errada da vida ou não. Peraí, onde é que está Jesus? Jesus está aqui, então tá, é na direção que eu vou. Peraí, Jesus está aqui? Isso aqui, Jesus estaria aqui, estaria frequentando esse lugar? Não, não estaria não, então isso não é lugar para mim. Jesus estaria assistindo esse filme? Não, então isso não é filme para mim. Jesus estaria escutando essa música? Não, então essa música não é para mim. Jesus estaria lendo esse livro? Não, então esse livro não é para mim. Nós precisamos colocar Jesus como a nossa régua moral para podermos viver em fé. É o único exemplo. É o exemplo a ser seguido. É a referência que não pode sair da minha frente. É o único. Sabe? Tudo pode desmoronar, mas Jesus tem que estar num ponto muito forte na minha visão, no meu horizonte, para que eu permaneça na direção certa. Para que eu não me perca no meio do caminho. E isso é fé. Fé não é no que você acredita. Fé é com quem você tem a sua vida alinhada. Ou aonde você alinha a tua vida. Aonde você sustenta a tua vida. Aonde estão os seus valores. Aonde esses valores se tornam perceptíveis para quem está perto de você. Porque se você fala que crê em Deus, mas o seu comportamento é totalmente oposto ao que Deus diz, não tem como você agradar a Deus. Porque te falta fé. Amém? E a conquista de fé que Jesus Cristo trouxe muito forte também, né? Tem aquela do... Até então a gente falou só dos judeus, né? Só de quem seguia ele. Mas quando o soldado romano vai até ele e fala assim, o senhor pode curar meu empregado, né? O centurião chega nele e ele fala assim, só que eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas ele eu sei fala, que você pode curar daqui. Você pode liberar uma palavra. Libere sua palavra e ele será curado. Eu sou um homem que como é que ele fala que ele é um homem que entende autoridade, então ele entende o poder de uma palavra liberada, e que uma palavra libera, né? Isso aí. Aí ele fala, nunca vi uma fé como a tua, né? Isso. E aqui tem alguém perguntando aqui, ó, medo e fé não habitam no mesmo ambiente? Não habitam no mesmo ambiente. Na verdade, a fé, ela veio exatamente para poder silenciar o medo. E o medo, ele faz o mesmo papel contra a fé. Ele vem para silenciar a fé. Então, no ambiente, numa situação em que você está com medo, você deve se apresentar a Deus. Se coloque na presença de Deus. Fala, Senhor, meu coração tem medo, mas eu me firmo na Tua palavra. Eu me firmo na Tua palavra. Não me deixe perder no meio do caminho. Que a Tua palavra me fortaleça nesse momento. Que a Tua palavra não me permita paralisar diante daquilo que eu estou sentindo. Eu preciso declarar isso, eu preciso me posicionar diante disso. Para que o medo não nos trave. Né? Eu sempre falo que quando nós rompemos com Deus, a primeira coisa que veio e tomou conta do nosso coração foi o medo, a culpa, a vergonha e o rancor. São 4 sentimentos que começaram a distorcer a nossa percepção completa daquilo que é bom, daquilo que é louvável, daquilo que é justo. Culpa, medo, rancor. Culpa, medo, rancor e vergonha. 4. Escutei esse domingo, o padre estava dando a missa lá, aí ele falou isso, falou que quando ele estava no seminário, ele tinha que, um momento, tinha que decidir se seguia para ser padre ou se ia voltar, né,
para casa dele. E aí, uma palavra que ele escutou lá do bispo lá, do Dom Leone, acho que foi bispo aqui. É que é isso, não tenhas medo, eu estarei contigo. E aí daí ele seguiu esse lema durante o sacerdotal dele, se tornou padre, sabe? Aí ele falou que a palavra que mais é falada na Bíblia é não tenha medo. Não temos, é isso Não mesmo. temos, Fantástico. não tenha medo. Não, e tem o... Aquele louvor lá do Como é que fala, gente? Tem um versículo também que fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Cristo, né? Sim. Jesus, ele lança fora todo medo. Imagina, Jesus ao ser crucificado, antes de ser crucificado, ele estava no Getsemane, ele vira para Deus e fala: Pai, se possível for, me tira dessa, né? Se possível for, passa de mim esse cálice, que eu não tenho que passar por isso. Mas ele termina a frase falando: mais que seja feita a tua vontade. Aí ele põe um ponto final no medo. Confiando, né? Ele põe um ponto final. Por quê? Porque ele tem fé, confiando na palavra. Falando: mas que seja feito conforme a tua vontade. Eu me submeto. O que tiver para acontecer, eu estou pronto. É nesse sentido. Então o medo, ele vem para nos paralisar. O medo vem para poder nos atrapalhar na rota, sabe? Para nos confundir no meio do caminho. Mas quando eu venho e coloco: mas que seja feita a tua vontade, eu ponho um ponto final nele. Falo: Senhor, independente daquilo que eu estou sentindo, é a tua vontade que me basta. É a tua vontade que me sustenta. É a tua vontade que me direciona. Aí na hora você se enche de força. Você sente ousadia. Por quê? Porque não é por você, é pela palavra que ele liberou para você. Amém, gente? Amém? É o grande Jefferson está aqui, ele está perguntando: tudo bem? Esses últimos minutos que ele falou ali, eu lembrei dos 4 louvores que eu fui. Falando sobre medo? Vários Não louvores é? só sobre isso. É? Fala muito, né, de medo, né? É medo. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Muito bom esse louvor também. É isso. É muito bacana. Porque o medo, ele nos torna escravos mesmo. Escravos de uma outra natureza que não é a que Deus criou em nós, né? Deus nos deu espírito de coragem, de ousadia, é o que a palavra de Deus diz. Não foi um espírito de medo. Esse espírito, ele é fruto do pecado que nós carregamos. Esse espírito de medo que vem nos assolar. Mas o Espírito Santo, aquele espírito que Jesus nos revestiu na criação, ele é um espírito de coragem e ousadia. E isso fazendo uma conexão aí, é aquele ditado, né? Todo ateu, um dia prestes a morrer, clamou a Deus. Né? Que é o... No ápice do medo, do No desespero. medo, não, mas isso é o Espírito Santo que habita dele. Ele crendo ou não, ele tá dentro, habita dentro dele. E aí, né, Ele clama, o Espírito por alguma clama. coisa. Amém. Amém, gente. Para vocês aí que estão nos acompanhando, Deus abençoe muito. Semana que vem vocês se preparem, porque estaremos de volta no nosso estudo bíblico aqui para os machos. Já vai chamando seus amigos, seus irmãos, tio, primo, tá? Todo mundo com a gente. Vamos fortalecer isso, porque homens precisam ser alimentados pela palavra. É o que nos sustenta, é o que nos fortalece, é o que tira de nós todo medo e coloca em nós a certeza do propósito que carregamos. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. A gente se vê semana que vem e a gente continua batendo papo por aqui. Até mais, viu? Tchau, tchau.